Nordeste Podcast. Prazer em receber o vice-presidente de futebol do esporte, Augusto Carreiras. Beto, o prazer é todo meu, a satisfação enorme estar aqui nesse espaço extremamente agradável, bem regional, conversando com amigos que a gente reencontra aqui, não é? E eu fico feliz, fico contente. E aí, como diz aquela placa ali, oxente, que lugar arretado. Augusto, eu quero também agradecer a Recife, porque foi de pronto atendimento, bicho. Foi, Augusto, tu topa? Topo, tô lá. Tá hora da hora, ok. Eu acho, Beto, que a gente tem que estar... Quando você assume determinados cargos, você tem que estar à disposição de informar o torcedor, o ouvinte, não é? Aquele público que quer escutar mais, não é? Da vida do seu clube, do dia a dia do seu clube, as curiosidades que muitas vezes não podem ser ditas em todos os lugares. Não é? Todo mundo quer saber, todo mundo gosta de futebol. Não é? Às vezes o cara não está mais indo para campo, mas ele gosta de saber da informação, ele está num bate-papo com os amigos no trabalho, na roda de bar, não é? E ele vai sempre, não tem como não aparecer a conversa de futebol. E bora lá então, e o que é o cara ser vice-presidente de um clube, está entre os 3 maiores de Pernambuco, entre os 10 maiores do Nordeste, entre os 20 maiores do Brasil. O esporte deve ser 16º, 17º no ranking, não sei qual é o ranking do esporte, mas está entre os maiores. Para mim é o primeiro. De coração, mas do ranking e o cara ser vice-presidente é uma responsabilidade. E mudou o que na vida de Augusto? Muda muita coisa, Beto. Muda desde o tempo que consome muito e você não consegue assumir uma coisa pela metade. Não é? Você tem que se dedicar muito, consome, exige, você lida com paixão, com amor, não é? Você lida com uma nação de torcedores. Altos e baixos. Não é emoção. É uma coisa que você não mexe com. Futebol não é razão, futebol é emoção. Não é? E você tentar equalizar a razão com a emoção é uma das coisas mais difíceis do mundo. Não é? O torcedor, ele quer o resultado, ele quer ver o time campeão, ele quer ver o time levantando troféu, ele quer ver o time goleando. Às vezes não dá para ganhar de 1-0, não. Tem que ganhar de 4, de 5, tem que ganhar e tem que convencer. Não é? Mas aquilo que está por trás do futebol é muito complicado. Você botar um time em campo, não é? Você fazer toda aquela preparação para que o time possa render dentro de campo. E hoje, com atletas profissionais, a coisa está muito profissionalizada. Então todo mundo quer vencer, todo mundo está preparado para vencer. E quando enfrenta o esporte, aquele jogador que está enfrentando o esporte, ele quer um dia estar jogando no esporte. Então ele vai jogar. Às vezes a gente se ilude num campeonato pernambucano que o atleta do time pequeno, ele vai chegar aqui na Ilha do Retiro, ele vai tremer. Não, ele vem para cima, porque o sonho dele é vir aqui para o esporte, para jogar no esporte. E ele acha que aquele é o momento dele aparecer, aquele é o momento dele mostrar que tem capacidade de vestir uma camisa como a do esporte. Então ele não abre mão, não é, de tirar aquela lasquinha do esporte. Então, assim, para quem quer fazer futebol no esporte, tem que estar preparado para a guerra no dia a dia, de jogo a jogo. Jogo a jogo. Não importa a camisa que está do outro lado. Exato, todo dia o jogo é uma guerra. E hoje em dia o futebol também deu o físico é maior do que a técnica. Então, se mesmo o cara não tendo a condição de contratar os melhores tecnicamente, fisicamente está muito... Hoje se privilegia muito essa questão física. Não é? Você vê o departamento mesmo do esporte, departamento médico, que aí você vai subdividir em fisioterapia, fisiologia, não é? Nutrição. Não é? O esporte trabalha com a nutricionista, não é, geral. Então toda a alimentação do centro de treinamento do clube e a alimentação, quando a gente vai viajar fora, quando a gente viaja, Beto, é passado aqui pela nutricionista o cardápio para os hotéis. A alimentação que o clube, que os atletas, não é, eles usufruem dentro de um hotel, não é uma alimentação do hóspede, não é a mesma alimentação do hóspede, é uma alimentação diferenciada. As refeições são feitas separadas, em salas separadas. Sabia, não. Eu pensei que porque é um cardápio diferente. Junto ali, tudo... É um cardápio diferente, preparado por uma nutricionista do clube, não é, que encaminha para os hotéis, e os hotéis já estão acostumados com isso, porque isso não é só o esporte, todos os grandes clubes do Brasil trabalham dessa forma. Então é toda uma alimentação balanceada, não é, para compensar o desgaste do jogo, compensar a perda de massa que tem durante o jogo, não é? Então é tudo estudado. Além disso, você ainda tem uma nutricionista, não é, esportiva, que acompanha individualmente cada atleta, não é? Cada atleta tem um condicionamento físico diferente, tem um peso diferente, tem um paladar diferente, tem um índice de gordura diferente, não é, de massa magra, não é? Isso tudo é analisado e tem a reposição que é feita individualizada.
Não é? Então tem toda uma estrutura de fisiologia, de fisioterapia, não é? Enorme, com equipamentos, com material humano de qualidade. De auxiliar técnico. De auxiliar. Então a estrutura hoje para um clube profissional no Brasil ela é muito grande. Não é? Ela é enorme. A gente quando viaja, não é? Antigamente se viajava com 20 pessoas, hoje se viaja com 40 pessoas, uma delegação para fazer um jogo. A gente estava agora em Fortaleza, não é, para jogar contra o Ceará, e a delegação que a gente estava, a delegação de 37 pessoas. Impressionante. Não é? E 37 pessoas que botam a mão na massa. Com função. Não é passeando, não é passeando, não. O único que estava passeando, acho que era eu que estava ali. O resto todos, né, com função específica. Mas tem que ter alguém coordenando, né? Tem que ter alguém. Não tá o teu passeio, mas diga assim. É o olho do dono, né? O olho do dono é que engorda. E tem um relacionamento com a outra equipe também. Com outra equipe, você aproveita para fazer, não é, criar um network, um relacionamento. Você vê, nós fomos jogar com o Ceará. O Sport hoje tem 2 jogadores cedidos pelo Ceará. Não é? Isso é fruto de um relacionamento, de uma troca, de um modelo de negócio, não é? de um clube que pode ajudar o outro. Não é? Isso faz parte dessa questão do relacionamento. Hoje você não vive sem relacionamento. Eu vi uma foto que era falando justamente disso. Tem já uma semana atrás. Yuri Romão com a camisa do Fortaleza. Com o presidente do Fortaleza com a camisa do Sport. Isso. Dizendo que estavam se aproximando. Pois é, Beto. Nós chegamos o nosso jogo foi na terça-feira. Nós chegamos na segunda-feira em Fortaleza. Segunda noite nós fomos jantar com o Robson, que é o presidente do Ceará. E na terça-feira pela manhã tomamos um café com o presidente do Fortaleza, com o Marcelo. Interagindo, mostrando a importância dos clubes do Nordeste estarem unidos. Hoje tem uma grande discussão nacional que é da criação de uma liga de futebol para gerenciar o futebol brasileiro, não é? Inclusive com a venda dos direitos, né, de televisionamento, de todo o direito de licenciamento que gera um campeonato como o Campeonato Brasileiro, não é? E a gente precisa estar unidos, senão nós vamos ser engolidos. Não é? Já está sendo. Ao longo dos anos nós somos engolidos. Deixar de tentar sair para fora. Hoje a discrepância que existe no Brasil de financiamento, de patrocínio entre os clubes considerados os grandes clubes do sul do país e os clubes do Nordeste é muito grande. E o que a gente tem defendido muito é que a gente concorda com a Liga, desde que tenha parâmetros claros, não é, de distribuição dessa receita, como é, por exemplo, a Premier League na Inglaterra, que um clube não pode ganhar mais de 3 vezes do que o outro clube. Não é? Então, um clube considerado pequeno, ele tem uma receita garantida, o clube considerado grande não pode ganhar 3 vezes mais do que o pequeno. Aqui a gente chega a ter casos de um clube grande ganhar quase 22 vezes mais do que um pequeno. Pronto, agora na mesma competição. Sim, mas vamos lá. Mas não existe uma questão também que... Como é que é feito no Pernambucano? Porque quanto é que um Salgueiro, um time menor ganha, enquanto um Sport Náutico Santa Cruz ganha? Então a gente também não tem que fazer isso de cabo a rabo. De cabo a rabo, eu sou defensor de cabo a rabo. Tu tá entendendo? Porque não é só chegar na liga. E essa liga vai abordar esse time pequeno, vai chegar nela. Desde que se comprove que aquele recurso que está sendo recebido seja de fato investido no futebol. Tá? Porque se ele está recebendo dinheiro para participar de uma competição, esse dinheiro tem que ser investido na competição, na qualificação dos times, na qualificação dessa retaguarda que a gente vinha falando agora há pouco, da base. Tem que ter alguns princípios. Não dá simplesmente para você transferir recursos e o cara gastar do jeito que quer. E muitas vezes ele pode até investir aquele recurso em algo que seja fora do futebol. Uma coisa aqui, me dá meu celular aí para eu ver um negócio, eu vou encontrar um negócio aqui. Eu quero saber de uma mudança que teve na forma de conduzir entrevista. O diretor de futebol hoje em dia, antigamente eu acho que está mais profissionalizado. Tudo. O vice-presidente, a forma a postura, a sua, a do presidente do Náutico, a presidente do Sport, o presidente do Santa Cruz. Houve uma mudança. Antigamente, eu vi umas condutas que parecia torcedor. Na forma de se expressar, de colocar... De mexer com a torcida. Eu sou da época que eu escutava no rádio a resenha esportiva. E você via, o interessante é você ver as discussões de Fred Oliveira, Fred Domingos, de Zé Neves. Zé Neves. Você tinha Homero Lacerda, eram discussões homéricas que você tinha ali, Homero e Zé Neves. E aquilo, muitas vezes aquilo servia como motivação para um clássico.
Não é se a gente se reportar 30 anos atrás, na véspera de um clássico que nós vamos fazer agora com Santa Cruz sábado, toda a imprensa pernambucana colocava no rádio, né, Homero Lacerda de um lado e Zé Neves do outro. Né, e a discussão que eles tinham, né, motivava o torcedor a ir a campo. É uma coisa que mudou completamente hoje em dia, Beto. Mas eu acho muito mais legal a postura de hoje, dos presidentes de hoje, do que aquela. É uma postura bem mais contida, de respeito, que às vezes é extrapolável. A sociedade vai mudando com o tempo. Talvez aquela postura que tinha no passado, que ela motivava o clássico, ela motivava o clássico, hoje talvez ela pudesse até chegar a gerar um pouco de violência entre torcidas. Né? Então eu acho que a sociedade vai mudando, a linguagem também tem que mudar. A forma de se comunicar, ela muda com o tempo. Né? E isso tem acontecido muito hoje no futebol. Não sei se tu vai escutar, deixa eu ver se vai sair aqui. Isso aqui eu fiquei bem impressionado. Um deles na crônica esportiva. Eu não me lembro, olha, 40 anos, tem gente na equipe aí que não chegou nos 40 ainda. 40 anos eu não me lembro de um dirigente do esporte, de um presidente do esporte, ter tanta clareza e tanta transparência em uma negociação. Você convocar uma entrevista ou convocar um pronunciamento, porque eu só ouvi as respostas, não vi nenhum tipo de pergunta. Então, para falar abertamente da negociação internacional de 2 atletas do Esporte Clube do Recife. Então, todo e qualquer torcedor do esporte, seja ele conselheiro do clube, ou conselheiro atual, ou conselheiro nato, ou seja, um simples torcedor rubro-negro que sequer sócio pertence ao quadro de sócios do clube, esses extremos hoje estão sabendo da negociação de Micael para a Europa e para a Arábia, a negociação de Gustavo. O primeiro por empréstimo, o segundo em definitivo. Então, parabéns ao senhor presidente Yuri Romão do Esporte Clube do Recife. Vamos para o intervalo. E o dirigente era você, que ele falou aqui. Que no fim ele falou do presidente. Eu tive o prazer. Não sei se você escutou isso. Eu escutei. Isso é André Luiz Cabral, que é um cronista respeitado aqui de Pernambuco. Acho que inclusive é o presidente da associação, não sei se ainda é, dos cronistas de Pernambuco. Eu acho que hoje em dia a coisa mudou a linguagem, mas mudou também a forma não foi combinado não, viu? Eu peguei meu celular, eu me lembrei que eu tinha recebido esse áudio. Mudou a forma de comunicação também, na sua linguagem, a forma de você se dirigir ao seu torcedor. O torcedor hoje exige muito. Hoje você tem WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, e diversas outras formas de interagir e de dialogar com o torcedor. Eu mesmo recebo, Beto, as pessoas não têm meu telefone, mas tem meu Instagram. Então manda mensagem para mim no Instagram, manda... Só entra lá e botar uma lupazinha que encontra, né? Encontra. Então a gente se comunica e eu presto atenção. Lógico que não dá para responder a todo mundo, mas a gente vê, chega indicação de jogador, chega esculhambação, chega elogio, todo tipo de coisa. Das críticas construtivas, as críticas que são para denegrir a imagem, todo tipo de coisa chega hoje no telefone da gente, porque mudou a comunicação, mudou a forma de você interagir, de você se dirigir ao torcedor. E o torcedor hoje ele quer transparência. Então eu não vejo, eu não sei o que acontecia no passado, mas eu não vejo por que você esconder uma informação do torcedor que não tem nenhum prejuízo você divulgar. A gente sabe que no mundo comercial existem informações sigilosas, confidenciais, que possam, se vazadas, trazer algum prejuízo para o negócio. Eu acho que aquilo que não traz prejuízo, ele tem que ser divulgado. Às vezes a gente segura a informação enquanto está negociando, porque aquilo pode atrapalhar. Mas depois de concretizado, depois quando assinado, não vejo por que não se divulgar. Vai continuar? Vai continuar e eu acho que ela vai ser ainda mais clara a cada dia, mais específica. A gente também fica motivado quando escuta uma declaração desse tipo, então a gente vê que está no caminho certo, e que isso tem que ser mais aberto ainda o possível, para que o treinador, o torcedor possa observar, ele sabe. E ele vai saber com clareza. E aí, quando se sabe com clareza, você não deixa surgir a especulação, você não deixa surgir a versão alheia.
Não é porque você foi e contou a versão oficial antes que pudesse surgir qualquer especulação. Tem até a crítica aí inverteu de uma forma que... Então, não tem mais uma segunda conversa. É só a primeira conversa, é só aquela que de fato exigiu. Então, o clube tem que partir na frente, não é, para evitar que alguém lance uma suposta verdade, né, e aquilo passe para o torcedor com uma única verdade. E quem vai ser nessa próxima negociação do esporte? Quem é que promete aí desses meninos novos que estão chegando? Tem muito jogador. Já tem proposta posterior de menino que não jogou nem no profissional ainda. Só por causa da copinha? Só por causa da copinha. Mas já tem moleque que tem proposta para ir para fora. Quando eu digo para fora é posterior. Não é que o esporte precisa investir mais ainda na base. A gente tem conversado muito, esses jogadores que foram da base do esporte, que estão sendo negociados, tem que ter um percentual, não é, para que se invista na base do clube. Não é porque esse dinheiro ele não pode servir só para pagar dívida, e o esporte deve muito, não é, mas ele não pode ser só para pagar salários e dívida. Ele tem que ter um percentual que tem que ser reinvestido no clube, não é, na ampliação, não é, na melhoria da base, na melhoria do atendimento médico, da suplementação, não é, que esses atletas precisam. A gente tem muito atleta que quando chega no profissional, eles estão precisando, não é, de massa muscular. Não é? Isso tem sido observado muito. Hoje em dia não cabe. A gente pegou, Beto, para te dar um exemplo agora, o departamento de fisiologia do clube, que é muito bem coordenado por Hinaldo Freire, que está lá. O que é que acontece? Hinaldo Freire tem um tempo ali. Tem um tempo. Vai se aposentar no clube aquele. Vou dar um exemplo agora, Beto, para você. O esporte viaja, não é, e vamos passar aí quase uma semana fora. Não é? Enquanto a gente está fora, o departamento fica subutilizado. Então, por que esses atletas da base não vão ocupar esse departamento para fazer análise física, não é para fazer análise de nutrição, não é para ter toda essa questão da avaliação do equilíbrio muscular, do equilíbrio de massa, não é para que quando esses atletas cheguem no profissional, cheguem prontos para jogar. A gente sofre muito aqui no Nordeste, não é? E aí no esporte, são os clubes do Nordeste, com a falta de competição. Não é? Uma vez, quem fez esse estudo foi o professor Antônio Melo, que era o preparador físico da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo. Ele fez uma análise, né, sobre os clubes do Nordeste. Quando um atleta, né, da base de um clube do Nordeste, ele chega ao profissional, né, quando você compara esse dado, Beto, a um clube do sul do país, o atleta do clube do sul do país, ele chega com 3 vezes mais minutagem, não é? Ou seja, mais jogos, mais competição do que um clube do Nordeste. Bota outro cafezinho que ele tá com então, assim, a gente precisa da minutagem, a gente precisa da competição para esses atletas. Muitas vezes os atletas nossos da base, quando chegam no profissional, são extremamente criticados. O jogador erra 1, 2 partidas, ele não vai bem na primeira partida, na segunda o torcedor já acha que ele não tem capacidade de estar jogando no clube, que ele tem que ser encostado, tem que vir um de fora. A gente tem que ter muita paciência. Agora, nesse começo de ano, a gente já está escutando isso. A gente procurou, não é, hoje o esporte está disputando 3 competições, então a gente procurou o elenco, hoje são de 40 atletas. Um atleta, quando ele chega no Flamengo, no Atlético Mineiro, quando ele sai da base e chega no profissional, ele está praticamente formado, está pronto. Nosso atleta tem essa dificuldade. Nosso atleta aqui, quando eu digo atleta do Nordeste, da minutagem de jogo, ela é muito baixa ainda. A gente disputa, hoje você vai ver, estão aparecendo algumas competições nacionais, como hoje você já tem Copa do Nordeste Sub-20, Sub-17. Isso é recente. Isso é recente. Antigamente esses meninos passavam o tempo todo treinando, jogavam. Eu me lembro quando eu ia para jogo de futebol, quando eu era criança, você fazia uma preliminar dos jogos do profissional, era o time que chamavam de dos juniores, que faziam uma preliminar. Acabou os carros para não estragar o campo. Exato, e às vezes nem tinha, porque podia danificar o campo. Quando estava chovendo, dia de chuva era suspendia. Uma competição, então o atleta passava o ano todo treinando para jogar apenas uma competição. Então, com o tempo isso está aumentando, não está no ideal ainda. A gente precisa ter um nível de competição. O Vitória da Bahia, que foi um dos clubes que mais revelou uma determinada época que atletas da base, fez um investimento muito grande nisso. E quando não tinha competição local, mandava para a Europa. Ia para fora. Eu cansei de encontrar a delegação da base do Vitória da Bahia e ir para o exterior. Jogar na Holanda, jogar na Bélgica, disputavam um campeonato lá fora. Isso dava maturidade aos jogadores, isso dava minutagem, dava experiência, era importante. Dá uma cancha muito grande. Dá uma cancha muito grande. Isso precisa ser feito. Está aí o benefício que o esporte teve agora com a venda de 2 atletas. 2 atletas oriundos da base do clube. Tiveram a oportunidade de injetar uma quantidade boa de recursos dentro do clube, que ainda pode melhorar se a gente tiver no futuro aí a venda do Mikael, que está hoje numa das principais ligas de futebol do mundo, que é a Liga Italiana, jogando num clube de Série A, de primeira divisão. Então ele tem tudo para deslanchar
né, e ter uma negociação melhor ainda, que vai trazer mais recursos para o clube. Agora, por outro lado, você não tirou também, foi uma ferida grande no elenco. Foi. Claro que não tinha escolha, concordo, tanto vocês estão sendo super elogiados. Foi uma ferida mas... grande. E eu vou dizer a você, não estava no nosso planejamento vender 2 jogadores agora. Estava no nosso planejamento vender 1. Não é? A gente achava que vendia 1 e ia levar o ano, não é, só com 1. Mas o que acontece? Você tem que olhar o lado do jogador também. Mikael recebeu proposta do Japão, da Coreia, do México e do mundo árabe. Não é? Todos eles, o atleta fica sabendo. Hoje o nível de informação ele é muito vai grande. ganhar uma porcentagem, que ele tem uma parte. Ele tem uma parte, então ele fica sabendo. E ele fica com interesse. E não é justo. A diferença salarial é muito grande. É enorme. Não é? Então o atleta quer ter sua independência financeira, ele quer jogar em outros clubes. E todos eles nós chegamos para Mikael. Mikael, tem um pouco de paciência, vai aparecer coisa melhor, vai aparecer um mercado melhor. Talvez você ir para o mercado da Coreia. Entendia, no final compreendia, não é? Mas não ficava muito satisfeito. E o que é que a gente ia dizer para ele agora, Beto, numa proposta da Itália? Como é que eu ia chegar e dizer, não é um mercado bom, aguarde. Acabou o argumento. Talvez você podia até perder o atleta do ponto de vista da insatisfação, porque você ia ter um atleta dentro do elenco insatisfeito. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu venderia do mesmo jeito. Eu venderia. Até porque no passado, eu acho que o Sport teve algumas oportunidades e quis segurar para o atleta valorizar, e o que aconteceu foi o atleta desvalorizar. Então, assim, foi uma negociação na hora certa. Mas eu digo no futebol também é um negócio. Não deixa de ser um negócio. Como todo negócio tem um time. Às vezes isso que você está dizendo, perde o time. Eu já vi jogador dentro do esporte, eu vou dar um exemplo aqui que é recente e terminou virando um prejuízo grande. Richelli. Ciro teve uma época que o Ciro estava valendo muito. Era todo mundo queria comprar e o Sport, peraí que vai valer mais. Porque era uma promessa muito grande. E depois ele deu uma desandada. Perdeu o momento. Não é? Richelli foi a mesma coisa. Não é? E terminou depois virando uma ação judicial contra o É isso que eu ia dizer, ele terminou dando um prejuízo. Aquilo ali é o que chama tiro pela culatra. Aquilo que saiu pela culatra. Então você tem que saber o time. Não é? E apostar nesse time. Você fez o negócio certo na hora certa. Nenhum clube do Brasil é preciso que se dê esse dado. Nenhum. Por mais que arrecade com televisionamento, com patrocinador, clubes como o Flamengo, como o São Paulo, Atlético Mineiro, que tem uma grande fonte de arrecadação, não fecha a conta do final do ano se não tiver venda de ativo. Só a receita oriunda de bilheteria, de televisionamento, patrocínio, não é? Isso não paga a conta dos clubes de futebol. Então, um clube que achar que pode segurar seus ativos e no final do ano vai fechar no azul, não fecha. Fecha no vermelho, não é? Porque você precisa ter um time competitivo é caro no investimento, é caro na manutenção, não é? E às vezes essa manutenção que a gente fala não é só salário, é toda a infraestrutura de logística que está por trás da montagem de um elenco competitivo. A logística é muito grande, o staff de uma viagem é grande. Do clube em si, do tudo. De tudo que está por trás, porque às vezes as pessoas pensam que é só salário. Não é salário, não é salário. Você tem o salário de todo o staff, eu tenho que ter médicos, profissionais competentes, eu tenho que ter fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, psicólogos. Pode ter psicólogo que acompanha full time no elenco. Não é tal que tem que ter. Psicólogo com especialização. E segurança, lavanderia, rouparia, pessoal de apoio. Tem tudo que está por trás disso aí, energia. E aí você vai no de alimentação, suplementação, medicação, exames. Você constantemente precisa. Você vê, o Sport se reapresentou agora. Todos os atletas fizeram uma bateria grande de exames, que vão desde exame de imagem, de exames laboratoriais, exames clínicos, exames exocinéticos, toda uma avaliação que é feita com cada atleta, cardiológico. Isso tem um custo muito alto. Vou falar para a torcida agora. Aí fez uma ferida, vendeu 2, eu venderia também. Perfeito, tem que vender, não era o conselho. O momento, o dinheiro. Se não vendesse, podia vender por mais não. Vocês foram no top, vocês fizeram a maior negociação do esporte nos últimos sei quantos anos. Mas o que eu vou perguntar é como é que a gente vai, a questão do futebol, sarar essa ferida, qual vai ser o remédio, o que é que a gente vai fazer. Mas isso é agora não. A primeira parte foi rápida, foi ligeira.
Curte aí, toca o sininho, dá o legal. Augusto Carreiras. Faltou a gente dizer a tua rede social, ou não prefere não falar? Não, ela tá aberta, é só botar Carreiras que vai aparecer. Só tem 2 Carreiras, é Felipe Carreiras e Augusto Carreiras. Um abraço pro seu irmão, gosto muito dele. Obrigado, Beto. Nordeste Podcast, vem a segunda parte aí, tem mais futebol pra você, tem mais Augusto Carreiras. É Nordeste Podcast, 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 é Nordeste podcast.